Bem-vindo de volta ao curso de formação de diáconos. Este é o módulo 3, Quem pode ser diácono? Vamos então à aula de número 3. Bem-vindo ao módulo 3 do curso de formação de diáconos. Neste módulo, você vai ser apresentado às informações básicas para responder à pergunta que titula este módulo: Quem pode ser diácono? Estude atentamente este módulo para ficar a par ou relembrar seu aprendizado anterior. Nele, vamos falar de comportamento, escolhas, virtude, moralidade e demonstrações visíveis de qualidades intrínsecas a um bom cristão, sobretudo o cristão que exerce o diaconato. Bons estudos! Segundo o credo das Assembleias de Deus, os diáconos são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Para o exercício dessa função, é necessário ser separado oficialmente perante a Igreja para receber o reconhecimento público de sua função no corpo de Cristo. Os diáconos servem nas diversas atividades da Igreja. Eles cooperam como porteiros e recepcionistas, na ordem do culto e na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. Porém, não são restritos a isto. Eles também cooperam como professores e superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos nas igrejas, desde que autorizados por seus superiores. Também é dito no Credo das Assembleias de Deus que os diáconos, separados, para o diaconato, eles primeiramente foram provados para antes serem separados. Ainda citando o Credo das Assembleias de Deus, o testemunho dos diáconos é de acordo com as recomendações bíblicas: honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. 1 Timóteo 3, de 8 a 9. E no que tange à vida familiar, os diáconos são maridos de uma só mulher e governam bem as suas casas e seus filhos. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. 1 Timóteo 3, 12. O trabalho deles é digno de louvor e tem o reconhecimento do dono da obra, o Senhor Jesus Cristo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, 13. Vamos ao item 1, comentando 1 Timóteo 3, 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Quanto a serem honestos, costumeiramente se usa a palavra honestidade como algo ligado a finanças, mas a honestidade não está ligada somente a não roubar ou a não defraudar. Honesto envolve também a honestidade intelectual, que representa uma inteireza de coração em todas as áreas da vida cotidiana, como no exemplo de que se diz que todas as coisas que devemos fazer, a façamos como se estiver fazendo a Cristo, cumprindo então a vontade de Deus. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios capítulo 6, versos 5 e 6. Repare que eu fiz um acréscimo nesse texto, não acrescentando, obviamente, o texto bíblico, mas para dar ênfase à questão de que não devemos servir somente à vista. Porque a questão que se coloca é que muitas vezes o trabalhador ele dá mais ênfase ao seu trabalho quando ele está na frente do seu chefe. Na verdade, o nosso chefe é Jesus. O nosso chefe é Deus. E nós devemos servi-lo a todo tempo, porque nós estamos sempre à sua vista. Não importa em que circunstância nós estejamos, o Senhor, ele vê todas as coisas. Então, não há por que deixar de servir o tempo todo.
Quando compreendemos este princípio, entendemos que tudo que fazemos é para alguém que é onipotente, onipresente e onisciente, o que quer dizer que não adianta fazer algo sem crer neste algo, sem ter a certeza de por quê e para quem isto ou aquilo está sendo feito, porque o Deus Espírito Santo é aquele que examina os corações, conforme Romanos capítulo 8, verso de número 27. A segunda questão que nós vamos tratar é a questão da língua dobre. O texto mais contundente no combate a alguém que tem dois discursos, ou seja, a língua dobre, de acordo com as circunstâncias que o cercam, está registrado no Salmo 15. Intitulado Quem habitará em seu santo monte, este salmo revela que o habitante do santo monte de Deus, através de Davi, é aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, que despreza o que é reprovável, não fazendo parte disto, que honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, e que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Nestes casos propostos pelo Salmo 15, torna-se simples notar que quem anda em sinceridade não vive mentindo, enganando, é alguém que é exatamente o que demonstra ser, em oculto ou à frente de todos. Quem pratica justiça sempre é justo, e no erro trata de corrigir-se ou aceita a correção. Quem fala segundo o seu coração fala do que nele há. E o que deve haver nas saídas da vida, senão amor? Quem não difama não é maledicente, não dá falso testemunho de terceiros, em hipótese alguma. Quem não faz mal, senão quem ama. Quem não aceita afronta contra o próximo é aquele que está atento para com o próximo, o reconhece, conhece sua vida e pode dar testemunho da vida do próximo. Não há aqui um chamamento a ser bisbilhoteiro, mas sim a ter atenção em favor do próximo, para que, chamado a prestar esclarecimentos, o possa fazer. Desprezar o que é reprovável não é desprezar ao necessitado de ser resgatado, mas sim não ser leniente ou conivente com o erro alheio, e também não ser partícipe nestes erros. Honrar os que temem a Deus, aplicado aqui, é declarar de forma contundente que tem o Senhor como Deus de sua vida, em tudo. Não adianta honrar a Deus com os lábios só na igreja ou no momento de oração, mas quando questionado sobre sua fé e santidade, você se demonstrar relativo às circunstâncias. É na hora do dano, do prejuízo, é que você precisa demonstrar a sua fé. Ela é legítima ou relativa? Ela é circunstancial? A resposta a isto demonstrará a legitimidade da sua fé. Emprestar com usura é o mesmo que declarar-se cristão e pagão ao mesmo tempo, pois sabemos que devemos ajudar ao próximo e dentre as formas de auxílio encontra-se o empréstimo. Usura aqui é representada pelo juro escorchante, pelo excesso de um agiota que não está interessado em cobrir custos, mas em obter lucro desmedido, lucro criminoso. Receber subornos, ou seja, vender sua consciência por que favor seja, representa uma duplicidade de caráter inaceitável a qualquer cristão, quanto mais a alguém com a incumbência da mordomia cristã com o serviço. Majorado ao pior, com certeza, se isto for em detrimento ao próximo, para acusá-lo de algo que este não fez. Bebidas alcoólicas. Não está literalmente proibido, nas Sagradas Escrituras, ao diácono o consumo de bebidas alcoólicas. A expressão não dados a muito vinho nos remete inicialmente à história de que vinho fermentado, portanto alcoólico, era consumido por membros da igreja primitiva. Contudo, além daquilo que está disposto nas Sagradas Escrituras, também figuram como regras aplicáveis aos cristãos e, por conseguinte, aos diáconos, o estatuto da igreja local,
a qual este é membro, além de regras de uso e costumes por esta aceitos, ensinados, cridos e cumpridos. Assim sendo, o pouco ou nenhum consumo de bebidas alcoólicas depende da igreja que o membro diácono faça parte. As Assembleias de Deus não fazem menção em sua declaração de fé ao uso de bebidas alcoólicas e sua proibição, mas um de seus expoentes recentes, o pastor Antônio Gilberto, em nota presente na Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela CPAD no ano de 1995, comentando Deuteronômios, capítulo 14, verso de número 26, declara que este versículo concerne a ocasiões especiais de adoração e ação de graças a Deus por toda a família, a saber, homens, mulheres, jovens e crianças. O termo hebraico aqui para vinho, ou seja, yain, pode significar o suco de uva fermentado ou não fermentado. O termo hebraico para bebida fermentada, que é shekar, admite a tradução bebida doce. A tradução acima de yain elimina a dificuldade, isto é, o texto aparentemente ordena que adultos e crianças adorem a Deus tomando bebida embriagante e viciante. Qualquer estudo visando a exata interpretação deste versículo deve levar em consideração as seguintes observações. 1. O propósito do culto de adoração era para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. Verso 23. A fim de adorar a Deus devidamente e a aprender a temê-lo, é necessário ao adorador estar totalmente sóbrio e temperante. Note que Deus requer a abstinência total de bebidas embriagantes para que se distinga entre o que é santo e o que é profano, para ensinar corretamente os seus mandamentos, conforme Levítico 10, 9. É para fazer com que ninguém esqueça da lei de Deus. Provérbios 31, 4 e 5. 2. Os sacerdotes levitas deviam estar presentes no culto de adoração, verso 27 a 29. Deus ordenou que esses sacerdotes se abstivessem de bebida embriagante, sob pena de morte, durante seu ministério sacerdotal, Levítico 10, 9. Seria totalmente contrário ao caráter santo de Deus ele ordenar o livre uso de bebida embriagante aos fiéis, estando estes acompanhados do sacerdote. 3. O evento em apreço tratava-se da festa da colheita, durante a qual produtos frescos do campo eram consumidos. Verso 23. Esse fato sugere que a bebida consumida aqui era o suco novo e fresco de uva. 4. Além disso, as recentes descobertas de terríveis deformações causadas pelo álcool em fetos no ventre materno deve-se levar em conta antes de alguém afirmar que um Deus onisciente abençoou, aprovou ou ordenou que pais, mães e crianças israelitas se regozijassem diante dele, tomando bebida alcoólica e viciante. Além disso, está dito textualmente nas Sagradas Escrituras, Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isto posto, podemos declarar que as Assembleias de Deus baniram de seus membros, com ou sem função eclesiástica, o uso de bebidas alcoólicas. Cobiça. Cobiça torpe ganância. A cobiça é algo que é vedado a todos indistintamente no Decálogo, Êxodo 20, verso 17. Ela e a chamada torpe ganância foram lembradas pelo Espírito de Deus ao apóstolo Paulo como memória a quem exerce função ministerial pelo fato de que o diácono é líder, é um exemplo dentre os fiéis e, por isto, alcança boa posição. Seu testemunho é um dos primeiros percebidos na sociedade e na igreja, não só porque o diácono é porteiro, mas também por isto. Imagine a cena. Um diácono está na porta da igreja e é visto por um comerciante que diz: nesta igreja não entro, aquele homem ali não pagou o que adquiriu fiado. Almejar é cobiça? Almejar, desejar, sonhar ter algo não é errado e não pode ser confundido com cobiça. Cobiçar é desejar o que é do próximo.
a esposa do próximo, o carro do próximo, etc. Almejar, desejar, sonhar ter algo não pode ter como base o que é dos outros. Isto será cobiça, mas querer o que lhe será útil, benéfico, remediador, necessário e até mesmo confortável. Torpeza e ganância. Ser torpe é ser indigno, infame, agir com baixeza. Aliar isto à ganância é agir usando as ferramentas da torpeza para atingir os objetivos dela, com obviedade, o descumprimento do disposto no livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 17. Está dito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Comentando 1 Timóteo 3,12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Muitas controvérsias têm cercado este tema. Vamos discutir algumas delas. Diáconos, maridos de uma só mulher. Letra A, gênero e diaconato. Há aqueles que dizem que o diaconato está afeito apenas a membros da igreja do gênero masculino, outras a ambos, masculino e feminino. Letra B, núpcias, casamento e diaconato. Há aqueles que entendem que o diaconato somente pode ser exercido por casados, outros por solteiros, desde que estejam a caminho das núpcias, ou seja, do casamento. No capítulo 14, sobre a forma de governo da Igreja, o Credo das Assembleias de Deus declara que os diáconos, no que tange à vida familiar, os diáconos são maridos de uma só mulher e governam bem as suas casas e seus filhos, conforme relatado lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Neste contexto, para a declaração de fé das Assembleias de Deus, apenas homens casados com filhos deveriam ser diáconos. Contudo, todas as questões tratadas neste tópico têm sido alvo de controle das igrejas locais, na forma de seus estatutos e suas regras de usos e costumes. Vamos ao item 2, o conceito de mordomia. Um bom diácono é alguém que entende de mordomia. Mordomia não é o ato de ser servido, mas o de servir, sendo-lhe emprestados ou contratados os bens que serão usados neste serviço. Como sabemos, tudo pertence a Deus. Ele nos empresta o dinheiro, a saúde, nossos próprios corpos, nossa família, casa, trabalho e bens. Como cristãos, nos cabe governar a tudo com sabedoria e temor, sabendo de que tudo prestaremos contas. Presta contas da tua mordomia, conforme Lucas 16, verso de número 2. Conclusão do módulo 3. Você viu neste módulo quem é ou pode ser diácono conforme o credo das Assembleias de Deus. O comentário sobre 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 8. O comentário sobre 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 12. O conceito de mordomia. Por fim, atente-se para o fato de que quem não é qualificado para ser diácono deve buscar tal qualificação. Isto porque está implícito que precisamos aprender de Jesus e, como discípulos dele, devemos servir. Até o módulo 4.